nós vamos começar hoje a falar sobre esse clima tão gostoso que já está tomando conta de cada um de nós, que é o Natal. O Natal é uma época boa, porque você só tem a ganhar no Natal, principalmente quilos. Você provavelmente vai ganhar bons quilos desse Natal. Natal é uma época marcada por tudo aquilo que não tem nada a ver com o Natal, como por exemplo, sei lá, amigo secreto. Eu falo muito sobre amigo secreto porque eu tenho traumas com relação a amigo secreto que eu não consegui ainda me livrar, mas amigo secreto é uma daquelas coisas que o diabo inventou para estragar o seu fim de ano. Ele via que o fim de ano era muito legal, de repente ele inventou um negócio, amigo secreto. E pior, geralmente, você vai fazer amigo secreto em família. A chance de você tirar alguém da sua família que você gosta é nula, porque praticamente você não gosta de ninguém da sua família. Mas aí calha de você tirar sogra, cunhado, aquele tio distante que você sabe que na hora da entrega do amigo secreto vai estar para lá de Bagdá, porque não consegue se segurar nos beer nights. Sabe aquela coisa toda? Assim, eu já passei por muito disso. Você escolhe o presente com todo carinho, você nota que a pessoa, sei lá, foi... a pessoa foi em qualquer lugar e comprou alguma coisa para você, sei lá, a pessoa foi lá na esquina, que estava aberto no domingo, foi lá e comprou alguma coisa para você. Esse tipo de coisa que vai deixando a gente traumatizado. Sem contar toda aquela correria desgraçada que colocam a gente, de coisas que você tem que comprar, coisas que você tem que fazer, festas que você tem que ir, uma série de coisas que faz com que você chegue, por exemplo, no dia 24 de dezembro, completamente estressado. Você não vê a hora de acabar aquele negócio. É uma festa, em tese, cristã, que aí você não vê a hora de acabar. Chega o dia 25 de manhã, você está moído. Eu não sei qual é a lembrança que você tem das últimas festas de Natal que você passou em família. Mas a grande maioria, assim, dia 25 você com aquela sensação de que eu não deveria ter comido tanto, que eu não deveria ter abusado tanto, e ainda bem que Natal só tem agora no ano que vem, porque ninguém aguenta mais esse negócio. Claro que quando a gente vai falando sobre isso, a gente vai lembrando também do trânsito que você vai ter que enfrentar, dos preços abusivos que você vai pagar. A gente estava conversando hoje lá em casa sobre algumas coisas que a gente quer comprar agora no fim do ano, algumas coisas que a gente comprou no mês passado, que a gente gostou e que agora vamos comprar de novo porque foi legal. E aí alguém falou assim, mas não vai se esquecer que porque é fim de ano, já vai estar mais caro, então você já não vai conseguir pagar o preço que você pagou no mês passado, porque o pessoal sabendo que é um produto que as pessoas gostam de comprar no fim do ano, elas vão dar uma colocadinha a mais no preço e você vai ter que pagar um preço maior para isso. Enfim, é uma coisa louca, uma correria absurda, um mês angustiante, e não é nem necessário dizer que aquilo que verdadeiramente importa vai ficar totalmente de escanteio. Eu nem vou entrar nessa ladainha de chover no molhado, de falar, por exemplo, aquelas frases que são até meio piegas, do tipo, o aniversariante vai ficar esquecido, porque cá entre nós, isso já nem está mais em jogo. O fato de ter Jesus ou não ter Jesus, para muita gente já não é uma coisa que está em discussão, não tem ponto final. Tanto é que há muitas escolas, a grande maioria delas, dão orientações para que você não coloque Jesus na festa, para não melindrar quem não gosta de Jesus. Então é claro que você vai ter uma outra figura, que eu acho que eu até peguei uma aqui na internet para a gente projetar, que não dá para ver direito aqui, mas tem uma figura aqui, que é a figura do Papai Noel, que é aquela que vai dar as caras. Porque o Papai Noel, embora assim, Papai Noel tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o simbolismo de toda a compra, de toda a mercantilização da data, tem o Papai Noel como grande ícone. Tem gente que demoniza o Papai Noel, tem gente que santifica o Papai Noel. Eu acho que Papai Noel é um cuidado que colocaram 40 graus do verão brasileiro com uma roupa estupidamente quente para matar alguém praticamente nos shoppings por aí. Eu olho para aquele ser e fico pensando, cuidado. Sei lá, eu fico pensando se na roupa dele não tem ar-condicionado embutido, alguma coisa assim. E se você perguntar
perguntar para as crianças, inclusive, você vai notar que a maioria das crianças, quando se fala em Natal, tem apenas a noção de Papai Noel, receber presente, o que vai ganhar, o que quer, o que não quer. E as crianças estão com gostos cada vez mais absurdos para Natal. Porque quando nós éramos crianças, o que a gente queria ganhar no Natal? O auge do Natal era assim, ganhar uma bicicleta. Eu disse, se você fosse a criança exemplar o ano inteiro, não tivesse, sei lá, roubado nenhuma fruta no quintal de ninguém, porque a gente fazia isso, eram as grandes atividades da gente que morava numa cidade que tinha uma cara não tão metropolitana como tem hoje. A gente roubava fruta, sei lá, quem menos chutasse bola no portão da vizinha, ganhava uma bicicleta. Hoje as crianças querem o quê? iPad, o que é? iPhone. A criança quer iPhone, vai ligar para quem? Para a Mônica? Ô Mônica, chama o Cebolinha. As coisas meio loucas, mas tudo bem, as crianças querem um iPhone. Tá. Aí, quando as pessoas querem assim colocar uma cara de Jesus, colocam um bebezinho. Aí você olha e fala, ai que lindinho, curte o nenenzinho, coloca lá uma manjedourazinha legalzinha, um nenenzinho assim. As pessoas nem se preocupam muito com a veracidade da história, porque em muitos desses teatros que são feitos em igreja, o nenenzinho é uma menina, na verdade. Pô, assim, do tipo, coloca qualquer um, porque isso aqui, beleza, só passa logo porque não é o que importa. E aí você fica com duas impressões no Natal. Compra frenética. E um bebezinho assim que você fica com a sensação de que o Natal é uma coisa linda. Natal é uma coisa feita para a gente comprar e depois carregar um nenenzinho no colo. A gente se esquece, e esse é o título da nossa série de Natal, que o Natal é a história de uma criança que nasceu para morrer. Aquela criança, bonitinha, na manjedoura, já está marcada. Ela já tem o seu destino completamente traçado. Essa criança nasceu com a finalidade de morrer numa cruz. Qualquer pessoa que colocasse aquele nenenzinho no colo, deveria saber, embora aquelas pessoas também não tinham consciência disso, de que aquela criança estava com a sua pena de morte decretada por Deus Pai. Nasceu com o objetivo de morrer. A primeira dica que nós temos sobre o que está acontecendo no Natal vem de uma profecia que data mais ou menos de 600 anos antes do nascimento daquela criança, quando um profeta chamado Isaías, no livro que ele escreveu no capítulo 53, versículo 5, ao falar deste ser que ainda nasceria, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. 600 anos mais ou menos antes dessa criança nascer, já havia uma determinação de uma profecia bíblica dizendo que aquela criança nasceria marcada por castigo. Essa criança cresceria e seria castigada. No entanto, você não pode se esquecer que essa criança que seria castigada não cometeu absolutamente nenhum ato que fosse digno de castigo. Essa criança que nasceu e que nós celebramos no Natal, embora esqueçamos completamente de toda a história, do que a história veio a ser, é uma criança que nasce perfeita, segundo os olhos de Deus, não peca, porém assume para si a penalidade que deveria ser minha e sua, porque nós pecamos, e segundo a Bíblia somos réus de morte, porque a Bíblia diz que a consequência direta do pecado é a morte. Porém aquela criança nunca pecou, mas assume para si o erro que é nosso. Aquela criança, pouco tempo depois, vai para a cruz em nosso lugar como nosso substituto diante de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Talvez você deva concordar comigo que esse tipo de mensagem vai passar longe no Natal. Porque o Natal, por uma série de fatores, tem se tornado uma época, inclusive, para esquecermos das grandes mazelas, celebrar a paz, o amor e a união entre os povos. Mentira, porque no fundo ninguém está querendo celebrar isso. Mas mesmo que celebrássemos a paz, o amor e a união entre os povos, só poderia ser possível celebrar isso se nós lembrássemos que é possível celebrar qualquer tipo de união, porque um dia alguém assumiu sobre si, alguém que era inocente, a penalidade que era nossa. Uma criança que nasceu marcada para morrer. Para nós entendermos a força absurda do Natal, é necessário que nós entendamos o que veio antes, durante e depois. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, numa das cartas que ele escreve aos cristãos de Filipos, capítulo 2, a partir do versículo 5, falando sobre a encarnação de Jesus, que tem tudo a ver com o Natal, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Espera-se de uma criança que seja obediente. Quando você olha para aquele bebezinho na manjedoura, não se esqueça que ele foi obediente até o fim. E a Bíblia diz que a obediência dele foi uma obediência até a morte de cruz. Nós transformamos toda a celebração da história da redenção numa celebração altamente ocêntrica, onde o que vale é satisfazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Talvez você já saiba o que você quer ganhar no Natal. Uma pergunta que os cristãos deveriam ter pronta em seu coração é: o que você vai dar nesse Natal? O que você vai dar? Porque o Natal não tem nada a ver com receber. O Natal tem a ver com dar. Porque inclusive a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho. Aquela criança que está nascendo no Natal é um presente de Deus para aqueles que Ele escolheu. Todas as pessoas envolvidas no nascimento de Jesus, sempre que se aproximam daquela criança, dão alguma coisa. Só que de uma maneira sutil, parece que houve uma inversão total do Natal, de uma tal forma que nós não damos mais. Nós queremos receber coisas. E isso é incutido inclusive na cabeça dos nossos filhos, talvez até mesmo no meio de famílias cristãs. Quando nós desde cedo ensinamos os nossos filhos, as nossas filhas, de uma maneira totalmente anticristã, dizendo para eles: o que vocês querem ganhar no Natal? O que nós pais cristãos deveríamos ensinar aos nossos filhos é: o que vocês vão dar nesse Natal? A quem vocês vão abençoar nesse Natal? Porque Natal não é a celebração de homens recebendo alguma coisa, mas sim de toda uma conspiração do cosmos, dando, enviando aquela criança que iria morrer em nosso lugar. Natal não tem a ver com receber, Natal tem a ver com dar. Nessa série, nós vamos trabalhar sempre em cada mensagem dois textos principais, contrapondo o nascimento, o início da história de Jesus e o final da história dele, vivendo aqui na terra que nós vivemos. Nós vamos hoje especialmente tratar de dois textos do evangelista Lucas, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque são dois textos muito conhecidos, mas que trazem uma visão completamente diferente da mesma pessoa. Vamos começar lá com Lucas 2. Se você estiver aí conectado, quiser ver a sua versão, embora a gente vai projetar aqui para você ler. Diz lá, Lucas 2, sobre o nascimento de Jesus, a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria.
e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante notar que desde quando Jesus nasce não tem lugar para ele, lugar nenhum. Parece que mais ou menos essa é uma sina do Natal, não tem lugar para Jesus. É claro que talvez Jesus esteja acostumado com isso, mas o fato de Jesus estar acostumado com isso não faz disso uma coisa que se espera de cristãos. Uma celebração em que a pessoa mais importante da celebração não tem lugar nenhum. Você deve notar que quando Jesus vai nascer, ele ficou com o que sobrou. Porque a Bíblia diz que eles procuraram lugar, mas não havia lugar. Estava tudo cheio. Então, o que fica para Jesus? Sobra. É exatamente o que provavelmente vai sobrar para Jesus nos nossos natais, no Natal que nós celebraremos esse ano. Vai sobrar assim, uma família muito cristã, vai fazer o quê? Como exemplo de espiritualidade profunda no Natal? Uma oração. Isso será assim, o máximo que uma família cristã vai conseguir chegar, do tipo assim, vamos correr o mês inteiro, comprou tudo, montou a mesa, e o pessoal com fome, bravo, ele tem que esperar, aí alguém inventa e fala assim, vamos fazer uma oração. Aí depois que termina a oração, a pessoa pensa assim, porque nós somos uma família cristã, nós temos Deus como centro, tudo é para Ele, então a partir de agora vamos comer. O máximo do que vai sobrar para Jesus é uma oração. Se em algum momento da sua vida ou da sua família foi diferente, considere-se um felizardo. Algumas pessoas vão cantar um cântico, canta um cântico e faz uma oração. Tem gente que vai cantar, os pior canta, restitui e traz de volta que é meu. Fala o pior cântico possível ainda para cantar, para ofender Jesus. Uma oração. Aí, a gente olha para o texto e tem a seguinte ideia assim, como é que pode, né? Jesus nascendo não tem lugar para ele. Sobra só, se eu tivesse lá na época, eu dava minha cama para ele, dava nada. Manjedoura para ele tá bom demais. Pra quê? Vai atrapalhar a nossa celebração, a gente tem coisa mais importante para fazer. Deixa ele quieto na manjedoura. Tem as vaquinhas que ficam ali lambendo a criança. Tem gente que até pinta a manjedoura, e às vezes a gente olha essas pinturas de manjedoura, tudo limpinho. A manjedoura, muito provavelmente é cocô de animal, estava cheirando horroroso aquilo, estava horrível, a família não foi visitar, porque sempre tinha uma tia mais nojenta que vomitava, talvez fosse vomitar em cima do menino de Jesus. Não tinha lugar para trocar fralda. Já imaginou o desespero que foi trocar fralda naquela criança ali naquele lugar? Como é que cortar que higiene havia para cortar o cordão umbilical daquela criança? Higiene nenhuma. Tudo igualzinho. O que a gente dá para Jesus é o resto, é o que sobra, porque a gente tem coisa mais importante para fazer. Por exemplo, a árvore de Natal já está montada. Não está? A árvore de Natal já está montada. Já foi falado sobre Jesus em casa? Não. Mas a árvore de Natal já está montada. Alguns presentes já estão ali. Jesus, espera o dia 24. Vai ter um tempinho para você. Olha só, 5 para meia-noite. 5 para meia-noite, a gente vai lá, faz uma oração. Escolhe um tio, inclusive, que fala bem baixo, com os fogos até aquele tio lá que ninguém aguenta lá para orar. Não havia lugar para ele na hospedaria. O texto continua. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes
E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Você notou que agora começou um pouco de agito? Porque até um determinado momento, a história do Natal é uma história muito quieta. Você tem uma estrebaria, os animais, no meio da noite, nasce uma criança, está ali José, Maria, muito provavelmente uma parteira que não foi relatada, que talvez estivesse ali. O único barulho é o choro de um recém-nascido, que nem é um choro tão forte assim. Até agora, está tudo muito silencioso. No entanto, parece que é aquele momento que o louvorzão vai começar. Porque não distante dali, alguns pastores estão no campo, e estão ali fazendo o seu trabalho, e de repente aparece um anjo do Senhor, e eles ficam aterrorizados, e agora o choro da criança é coberto pelo grito de homens que estão aterrorizados, achando que vão morrer, toda aquela frescura, aquela coisa que a gente está acostumado. E aí o anjo diz: calma, não tenham medo, eu vim anunciar para vocês que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês vão e vão encontrar lá o bebê envoltos em panos e deitado numa manjedoura. Mas tem mais, o louvorzão vai começar a aumentar, porque o texto continua dizendo: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Há um estrondo, de repente os céus conspiram em adoração àquela criança que acabou de nascer. A Bíblia diz que há uma grande multidão do exército celestial. Talvez a gente não consiga ter ideia do que significa isso, mas isso é muito mais do que Hollywood pode inclusive mostrar. Imagina você estar lá no campo tranquilo, pastoreando o rebanho, de repente o céu se abre num estrondo absurdo, e você vê uma grande multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Imagina a imagem. E imagina a ressonância disso no silêncio da noite, na terra poeirenta de Israel, há milênios atrás, o eco que isso fez. Talvez pessoas de muito longe, imaginando que havia trovões ao longe, mas eram anjos cantando. Há uma festa, há uma celebração, há barulho. É muito interessante, porque parece que só agora o Natal do nascimento de Jesus é parecido com o nosso Natal, com algazarra, comida, festa, gente cantando, gente celebrando. Jesus está lá no canto, tudo bem, deixa ele quieto lá, ninguém mexe com ele para ele não atrapalhar, mas deixa o louvor acontecer, deixa a celebração acontecer, deixem as pessoas ficarem maravilhadas com as luzes que estão piscando, com as cores que vão aparecendo. Jesus está lá no canto, mas não importa, o barulho é ensurdecedor, e o barulho, sendo ensurdecedor, faz com que nós não tenhamos que ouvir as terríveis e demoníacas vozes que estão às vezes dentro do nosso próprio coração, nos conduzindo para aquilo que é contrário à vontade de Deus, daquilo que é contrário à vontade do nosso Senhor. O barulho faz isso com a gente. Quanto mais barulho, melhor, porque nós não precisamos ficar ouvindo aquilo que importa. Mas esse barulho, pelo menos nesse momento é diferente, há anjos cantando. Essa criança é uma criança que nasce e é celebrada pelos céus. Não há lugar para ele nos mais importantes lugares humanos, mas o céu se move em adoração àquela criança, porque os céus reconhecem quem é aquela criança. Não há reconhecimento humano, mas há o reconhecimento do Pai. Porém, esse é apenas o início da história, porque o mesmo autor, Lucas, lá no capítulo 22, vai contar uma outra parte da história dessa criança. Ele conta de um louvor que o próprio céus fizeram. E cá entre nós, louvor de céu deve ser diferente. Eu não sei qual louvor cristão você gosta, mas um louvor de uma multidão de anjos é melhor. Sim, é melhor. Não dá para comparar.
né, um louvor de uma multidão de anjos. A louvorzão, legal. O pessoal que toca aqui, desculpa até dizer, esse pessoal não tocava melhor. Os anjos devem tocar melhor. Eu sei que tem músicos aqui, desculpa dizer, mas os anjos até tocam melhor. Não toca harpa, se a harpa não vai ter. Já combinou aqui que é uma coisa, mas chega nos outros e a pessoa dorme. Mas havia um louvorzão. Essa não é toda a história. Veja como a história continua. Lucas 22. Como de costume, porque para esse mesmo Jesus, quando ele se torna adulto, orar não é um apêndice, é parte da agenda. Então o autor vai dizer, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. O silêncio volta. Quando Jesus chega ao fim da sua vida, prestes a ser traído, aparece um anjo. Mas segundo o texto que nós lemos, o que é que o anjo fazia? Ele o fortalecia. A ideia do anjo fortalecendo é a ideia de alguém que está ali apenas para ajudar, para que ele continue a caminhar na direção que deve caminhar. No entanto, veja qual era a oração de Jesus um pouco antes. Jesus sabia que estava prestes a ser entregue para ser crucificado e morto. E ele diz, Pai, se queres, se possível, passa de mim esse cálice, passa essa hora. E aí então o anjo do Senhor aparece, como que colocando a mão no ombro dele, como você às vezes chega com alguém num velório. Já teve essa experiência de chegar no velório e você dá de cara com a pessoa mais próxima daquele que faleceu? Às vezes você não tem o que dizer, porque você sabe que qualquer palavra não vai tirar a dor daquele momento. O que você faz? Às vezes você simplesmente chega, dá um abraço e diz, não dá para evitar, mas eu estou aqui. É exatamente o que esse anjo está fazendo. Lembre-se que esse que o anjo fortalece é aquele mesmo bebezinho que agora cresceu e vai chegar um momento determinado por Deus na sua própria história por causa do nosso pecado. Estando angustiado, aquele bebezinho que cresce e agora completamente angustiado, orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse mesmo Jesus, por mais estranho que possa parecer, não tem ninguém nem para orar com ele. Porque ele vai, um pouco antes ele pede para que os discípulos orem, mas ele vai um pouco mais adiante para orar sozinho, porque ele precisava daquilo, aquele momento era importante. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Você já notou como os discípulos são iguais a gente? Porque você tem que se lembrar o seguinte, eles tinham acabado de sair da ceia. Sabe essa última ceia? Eles tinham comido pão, bebido vinho. E claro, na ceia, na última ceia, não tinha só pão e vinho. Pão e vinho foram dois elementos que Jesus pegou para trazer um simbolismo para aquilo que ele queria. Mas tinha lá um monte de outra coisa para comer, e pão para cá, comidinha para lá, vinho, altas horas. Jesus faz a pior coisa que alguém pode pedir para você fazer depois de uma ceia. Agora vamos para a ceia, nós vamos todos juntos para a sala, nós vamos orar. O senhor está de sacanagem. Vai fazer o quê? Vamos orar. Foi nessa hora que o Judas falou, não falei? Falei. Tá vendo? Vem comigo. O cara é sem noção. Já teve
teve gente que chamou Jesus de Joselito. Esse cara está com joselitagem aqui. Se você não sabe o que é joselitagem, YouTube, Hermes e Renato. Ah, não, tá, mas tudo bem, vai. Você sabe o que é joselito. Às vezes dá a sensação que Jesus não conhece o ser humano. Ele vai pedir para a gente orar de madrugada, depois da ceia. Depois da ceia a gente tem coisa mais importante para fazer do que ficar orando. Tanto é verdade que ele está no derradeiro momento da vida dele, quanto ele ora. Assim, ele está orando, assim, ele está tão angustiado que ele está suando como gotas de sangue. Isso é normal. Quando ele chega para ver os discípulos, Jesus está fluindo sangue, Pedro está fluindo babo. Ele chega para Pedro também deitado de lado assim, que eles dão um filete, sabe aquele filete de babo, assim, uma rodela de babo no manto. Era o máximo que eles conseguiam fazer naquele momento. Ele está sozinho, ele não tem ninguém para orar com ele. Ninguém. E mais, ele tinha acabado de orar: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Qual foi a resposta? Nenhuma. Deus se manteve em profundo silêncio. Deus se manteve em profundo silêncio. E tem mais. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está atraindo o Filho do Homem? Há dois textos que eu gostaria que nós comparássemos um pouco mais demoradamente. Põe para a gente, Felipe, o próximo. Lá em Lucas 2, versículos 13 e 14, nós lemos o nascimento de Jesus. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, e anjos cantaram glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Um barulho, um estrondo, e há uma multidão louvando a Jesus no seu nascimento. Mas você já notou que de maneira proposital Lucas coloca uma outra multidão no fim da história de Jesus? Veja esse texto de Lucas 22. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão. Jesus tem uma multidão no seu nascimento, mas também tem uma multidão no fim da sua história. A única diferença é que a multidão no começo da vida de Jesus é de anjos. A multidão que agora aparece no fim da história é conduzida por Judas, um dos 12, que tinha acabado de trair Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. E tinha dito para aqueles homens: aquele a quem eu beijar é Jesus, podem prendê-lo. Tanto é que Jesus diz: Judas, você me trai com um beijo. Um beijo você vai me trair? É muito interessante notar a diferença entre dois momentos cruciais da vida daquele bebezinho. E é muito triste que no Natal, para fugir a ideia da celebração e para talvez trazer um sentimento que não é propício ao Natal, porque Natal é época de festa, nós apenas pensamos em ficar com o coro dos anjos que cantam glórias a Deus nas alturas, imaginando que essa multidão seria substituída por uma outra multidão, daqueles que vieram para prender, daqueles que vieram para maltratar, daqueles que vieram para torturar, daqueles que vieram para crucificá-lo, daqueles que vieram para zombar dele. Logo, esse mesmo Jesus estará diante de uma outra multidão, dizendo: soltem Barrabás. Quando perguntaram para a multidão: vocês querem que solte a Jesus, ou vocês querem que solte a Barrabás, que era um criminoso muito famoso? E a multidão gritava: soltem Barrabás, matem Jesus. Enquanto isso, há um profundo silêncio da parte de Deus. Profundo silêncio. Os céus não se manifestam nesse momento. Não há um pio sequer da parte de Deus. Que em silêncio profundo observa tudo. O interessante é que inúmeras vezes
Esse é o argumento usado para as pessoas dizerem: você vai confiar nesse Deus? Porque se Deus fosse um Deus amoroso, nunca teria feito o que fez com Jesus. As pessoas que dizem isso não têm o mínimo de ideia do que está acontecendo nesse momento em que Deus se cala. Porque a Bíblia diz que o plano de Deus era enviar Jesus para morrer em nosso lugar. E o não de Deus a Jesus é um sim de Deus a todos aqueles que se aproximam de Jesus e são aceitos pelo Pai. Sabe por que Deus se calou para Jesus? Para não se calar para você. Sabe por que Deus não ouviu a oração de Jesus? Ou melhor, ouviu a oração de Jesus, mas não respondeu da maneira como muitos acham que deveria, para que Ele pudesse responder as nossas orações hoje. Não se esqueça que Isaías 53:4, o texto que nós lemos no começo diz: o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre Ele. Ele foi ferido por causa de nós. Ele foi transpassado por causa de nós. Se Deus tivesse falado, e se Deus tivesse tirado Jesus daquele momento de profundo silêncio, nós não estaríamos aqui hoje e não haveria nenhuma possibilidade de nós relacionarmos com Deus. É absurdo o que nós fazemos a partir da história do Natal e da forma como nós o celebramos. Porque nós celebramos o Natal da forma como qualquer pagão celebraria o Natal, fazendo de todas as coisas que nos agradam os pratos principais de toda a celebração, e daquilo que agrada a Deus, um canto obscuro que talvez dê inclusive vergonha de mostrar, porque não interessa, porque não dá dinheiro, porque não gera lucro, porque não dá status, porque talvez você não seja louvado na sociedade fazendo isso. Aquela criança que nasceu e foi louvada pelos céus, quando cresce, não ouve absolutamente nada. É aquela criança que vai para a cruz e vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue notar a força absurda do Natal? Deus deixando a sua glória e assumindo a nossa forma. Uma das coisas que eu acho mais intrigantes no Natal é quando você começa a pensar naquele que há pouco estava ao lado de Deus Pai na glória, conhecendo todos os mistérios, se limita ao ser humano, e só de imaginar alguém trocando a fralda de Jesus deve ser estranho, não é? Alguém fala assim: ai, como eu gostaria de pegar Jesus no colo. Eu não quero pegar Jesus no colo de jeito nenhum. Porque assim, eu não sei contar você. Quando a criança, assim, quando não é o seu filho, você fica com receio de pegar. Aí imagina só alguém falar: esse aqui é o Deus encarnado. Segura. E se eu derrubar? Aquele que comanda, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1 que Deus usou a sua palavra para criar todas as coisas, e diz que Jesus é a palavra, dizendo que Jesus é o elemento criador de todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas agora não consegue pôr o dedo na boca porque não tem coordenação motora para isso. Você já viu um bebê tentando colocar o dedo na boca? Ele põe no ouvido, na cabeça, no umbigo, totalmente descontrolado. Você acha que Jesus nasceu uma criança que olhou para o marido e disse assim: bom dia? Nasci. Oi. Aí os magos chegam para visitar Jesus e fazem: bom dia, magos, como estão? Tudo bem? Como é que está aí a magia babilônica? Tá tudo bem? Você sabe que isso aí é coisa meio demoníaca, né? Eu estou lá, totalmente sem detalhe. Aquele que é o verbo de Deus tem que aprender a falar. Que coisa louca isso. Isso é muito louco. Tem que aprender a falar. Como assim? O que você fez, Jesus? Cocô.
estranho pensar isso, né? E é estranho. É estranho imaginar que Deus chegou a esse ponto por causa de nós. É absurdo. Deus chegar a esse ponto porque nos ama e mandou um substituto em nosso lugar, e a gente ficar fazendo dessa festa uma festa totalmente pagã. Isso é completamente vergonhoso, absolutamente vergonhoso. Nós precisamos então, a partir disso, tomar algumas posturas que eu gostaria que você anotasse, colocasse na porta da sua geladeira, que você escrevesse isso em algum lugar para ficar gravado, pelo menos nesses dias até o Natal. Primeiro deles, primeira coisa que eu gostaria que você fizesse: celebre Natal. Sim, parece estranho dizer isso, mas eu parto do princípio que a grande maioria dos cristãos nunca celebrou o Natal. Fez alguma coisa que foi inventada por pessoas que comercializaram uma data que faça no dia 25 de dezembro. Comemore o Natal. A segunda coisa, compreenda o que está acontecendo. Natal não é o nascimento de um bebezinho que trouxe paz, amor, uma vida totalmente paz e amor. Não. A Bíblia diz que aquele que nasceu, aquele bebezinho, assumiu no seu peito o raio da ira de Deus. Aquele raio que estava direcionado a nós foi para o peito daquele menininho. Terceira coisa, coma, beba. Não há problema em fazer isso, mas nunca se esqueça que esse não é o alvo. Comer e beber faz parte. Aliás, seria ridículo um pastor gordo como eu chegar aqui e falar para você que há problema em comer e beber. Eu não vou dizer isso, porque não há problema em comer e beber. Há problema em fazer disso a celebração. Então eu gostaria de dizer às irmãs que estão aqui e que gostam de cozinhar: que bom que vocês gostam de cozinhar. Que bom. É ótimo que Deus abençoe vocês. Mas a maior expectativa do Natal não pode ser a carne que você faz bem para que ela saia perfeita. E minha irmã, se terminar o Natal, você ficar feliz porque todo mundo comeu a sua comida e gostou, você não entendeu o Natal. Essa não tem que ser a felicidade. A felicidade do Natal não está em olhar para a mesa e ver que está tudo arrumado. Atenção, você que tem toque. Pessoas que têm toque. Você não pode olhar e falar assim: está tudo perfeito, milimetricamente perfeito, o Natal deu certo. Para com isso. Isso é doença. Para ser tratado. Há bons médicos e bons remédios que você pode tomar para ajudar você. Mas tem gente que faz do toque o alvo do Natal. Não, vai estar tudo perfeito. Tanto é que há muitos maridos que eles estão prometendo: este ano você paga. Até o Natal você paga. Até o Natal eu não vou aguentar. Então a mulher fica louca até o Natal. Homens, um desafio para vocês: sejam homens, líderes de suas famílias, e proíbam que o Natal seja uma festa pagã. Proíbam. Esse Natal minha família vai ser abençoada, vamos viajar. Se o seu alvo como homem é levar sua família a viajar no Natal, você é um bom homem pagão. Com todo estigma de paganismo. Não há problema em viajar, mas esse não é o alvo. Não há problema em comer, mas esse não é o alvo. Não há problema em beber, mas esse não é o alvo. Isso é igual cristão. Às vezes eu converso com alguns cristãos e eu pergunto assim: qual que é o seu alvo para esse ano? Correr São Silvestre. Eu estou falando: sério? Não, sério, eu perguntei sério. Então, eu vou passar o ano me preparando para São Silvestre. Não, estou falando sério. Não, também estou falando sério. Daí eu falo assim: mas, não, estou falando de Bíblia. Você está com essa lista. Não, nesse caso.
Ah, estou chegando no fim do ano, cumpri minha meta, vou correr São Silvestre. Ó, parabéns. Eu também estou chegando à minha meta, se me engano, eu engordei 10 quilos. Dá lá mesmo, é só o outro lado da moeda. Ah, esse ano consegui tudo que eu queria. Sério? Passei no vestibular. Sério? Era tudo que você queria mesmo? Poxa. Que bom. Parabéns. Esse ano, olha, esse ano foi bom. Consegui tirar férias. Foi bom mesmo, hein? Olha, tomara que todos os próximos anos sejam assim. Que beleza! Se eu fosse um pastor mais tradicional, eu até diria, é até bom conhecer o mundo inteiro antes de ir para o inferno, porque lá não dá para conhecer quase nada, muito quente. Eu não vou chegar tanto. Uma pergunta, gente. Sério mesmo? Sério mesmo? Mais um ano? Mais um ano em que ele foi para o Getsemane, transpirou gotas de sangue. Para isso? Sério mesmo? Então tá bom. Então bom Natal para todos. Meu desejo é que toque muita Simone. Muita. Muita. Meu desejo é que a sua vida seja marcada por então é Natal, o Ano Novo também. Eu não consigo imaginar até hoje o que Hiroshima e Nagasaki está fazendo aquela porcaria de música. Se alguém puder me explicar o que Hiroshima e Nagasaki está fazendo aquela porcaria de música da Simone, ganhou um prêmio. Ou então fala assim, esse Natal está horrível, está tudo muito caro. Então, apenas não se esqueça que o mais importante do Natal veio de graça. Foi lá na cruz. De graça. Não pagar nada. O Natal está completo. Completo. E a última coisa que eu quero dizer para você, homem e mulher. Doe. Vamos tentar fazer diferença nesse Natal? Que tal se você não pedir nada? Mas descobrir alguém que precisa de algo e doar. Doe. Doe. A Bíblia diz que mais feliz é dar do que receber. Aproveita isso. Dê alguma coisa. Esse Natal, então, eu vou me presentear. É engraçado que as pessoas às vezes me perguntam assim, você tira muito sarro lá, você conta as historinhas aí desses casos, é tudo verdade? Deixa eu confessar uma coisa para vocês, metade delas eu mesmo que fiz. Tipo assim, quando eu conto algumas pataquadas, gente que falou alguma coisa, algumas vezes essa gente que falou fui eu mesmo em alguma situação. Ou então se eu não falei, eu pensei. Tipo assim, é o momento que eu estou confessando o que está dentro do meu coração. Né? Mas outras vezes sim, são coisas que eu ouvi mesmo. É verdade. Gostaria que não fosse, gostaria que fosse tudo invenção, tipo uma parábola. Mas não é. Eu dou, mas não dou para você mesmo. Nem para alguém da família, do tipo, vou doar algo para a minha família, qual que você vai poder usar depois? Isso não. Senão talvez a gente tenha que ouvir de Jesus, vocês não podem nem orar comigo. Mas nem orar comigo. Mais um Natal. Para a gente chegar aqui, quando Jesus orou no Getsemane, o que ele ouviu foi isso. Nada. Quero claramente Deus dizendo para ele, não.
criança que nasceu não morreu. Por nós. Por nós. Deus, ajuda-nos a talvez pela primeira vez na nossa vida celebrar o Natal. Ajuda-nos talvez pela primeira vez na nossa família celebrar o Natal. Nós queremos agradecer, Pai, porque nas festas que nós teremos, nós vamos comer, beber, nos alegrar, mas nós queremos pedir que o Senhor não deixe que isso seja o principal. Que em famílias cristãs o principal seja a profunda gratidão por aquilo que o Senhor realizou na cruz em nosso lugar. Enviando Jesus, uma criança que nasceu para morrer, que ouviu o coro de anjo celestial, mas depois o não do Senhor, para que pudéssemos ser benditos do Senhor. Obrigado por essa obra. Obrigado pelo Natal. Ensina-nos a doar nele, assim como o Senhor deu. Em nome de Jesus. Amém.